Oi gente, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas. Eu sou o Leandro. Bilhete duplo na área novamente. E sim, esse é um vídeo meio polêmico, meio não polêmico. Falar sobre o Canadá e que ele não foi lá o nosso sonho principal ou inicial, o que a gente sempre teve. A gente vai explicar pra vocês. Mas antes a gente precisa contar um pouco da história do Canadá, mas também sobre a nossa história, que é uma coisa que vocês também têm curiosidade. Aliás, antes da gente começar o vídeo, a gente quer pedir e agradecer muito vocês que ajudam a gente, nos apoiam. Se você quiser ajudar, tem como, né, Lê? É isso mesmo, aqui na descrição tem os dois links, você pode comprar um cafezinho pra gente ou você pode acessar o site Apoia-se ou Apoia-me? Apoia-se. Apoia-se, né? A gente sempre confunde. Você clica lá, você consegue fazer uma contribuição de qualquer valor. E é isso, e aí você acaba contribuindo com o nosso conteúdo aqui no YouTube. O Apoia-se você pode fazer a contribuição em real, aí do Brasil, sem problema, é um site em português, e o Buy Me a Coffee é um site em inglês. Quem tá no Canadá pode ajudar a gente, muita gente já ajudou, e a gente precisa mesmo pra gente continuar fazendo conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Agora, bora pro vídeo. Bem, pessoal, a gente precisa falar um pouco sobre o Canadá, como o Canadá surgiu nas nossas vidas, e a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e contar como a gente se conheceu e como todo o nosso relacionamento iniciou. E lá vai a gente para o ano de 2015, né, Lê? 2015. E a gente, para quem não sabe, nós dois somos jornalistas, nós dois formados. Eu me formei em 2013, eu me formei em 2013. E o Lê se formou em 2017. Na mesma universidade, só que o Lê era o meu calouro e eu já estava praticamente no último período, tinha voltado do intercâmbio, mal conhecia a galera ainda da faculdade, né, nova e tal. Mas a gente já se via, né, Lê? Já se via. E aí, de uma certa forma, já se conhecia também. E porque, né, enfim, o núcleo de comunicação, mas por ser uma cidade pequena também, a nossa universidade estava numa cidade pequena, então todo mundo acaba se conhecendo. E foi assim que começou, né, Jonas? A gente se conheceu, depois o Jonas foi fazer estágio numa determinada empresa. E aí eu já meio que sabia, e aí acompanhava de longe. Depois acabou que o Jonas saiu dessa vaga e eu entrei nessa vaga. Então aí eu acabei conhecendo muito mais, porque ele deixou todo o histórico dele na empresa, as pessoas falavam dele e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, quando o Jonas saiu dessa empresa, o Jonas entrou já no mercado profissional, né? Sem ser estagiário. E aí o Jonas trabalhava para uma emissora de televisão lá em Santa Catarina. E eu continuei trabalhando nesse estágio por 2 anos. E aí, por sermos colegas de profissão, a gente acabou trabalhando juntos em alguns momentos. Algumas pautas que a gente fala, né? Que são os temas que a gente aborda. E o mais legal é que quando eu estava na faculdade, eu fiz um intercâmbio na Espanha de 1 ano e eu amei ter ido para a Espanha, ter conhecido, ter morado, ter vivido na Europa, era fácil de viajar e tudo mais. Voltei pro Brasil e achei que a minha vida ia continuar de uma maneira muito mais tranquila, mas eu entrei em depressão e acho que isso é comum para quem tem essa experiência, né? Então, foram 6 meses difíceis, porque daí eu me formei, não consegui emprego no mercado, que era difícil e tal. Depois eu consegui me colocar no mercado de trabalho de uma forma tranquila e tal. Mas esse desejo de morar fora sempre existiu em mim. E na história individual do Lê também existiu. E o Lê talvez tinha mais oportunidade financeira de realizar isso, mas acabou não realizando porque tinha outras coisas no caminho, a faculdade, enfim. Você chegou a conhecer o intercâmbio, né, da universidade, né? Cheguei a conhecer, mas acabou não fazendo, né? Porque enfim, as coisas não foi no momento certo, assim, o time não foi certo. Então, e aí, óbvio que quando a gente, enfim, depois que a gente se conheceu e já estava se relacionando, a gente compartilhou essas experiências, essa troca. Então, o Jonas já tinha uma bagagem de vivência no exterior. E aí, isso acabou acendendo ainda mais essa vontade de conhecer. Eu lembro uma história importante nisso, nosso relacionamento, né? A gente começou o nosso relacionamento dia 31 de outubro de 2015, depois de uma tentativa de se encontrar na Oktoberfest Blumenau. Não tentem isso, não marque dates na Oktober, né? Não dá certo. Pra quem não conhece, a Oktoberfest é uma festa, enfim, alemã lá em Blumenau, em Santa Catarina. E acho que é, sei lá, a maior festa alemã do Brasil. Uma história assim. Vende bebida, vende cerveja, a galera fica muito bêbada. Mas é uma festa super, enfim, assim, não é o momento ideal, né? Muita gente, a gente só foi se encontrar às 6 da manhã, os dois acabados, na rodoviária da cidade. E daí já não dava mais jeito, a gente se encontrou nos dias depois. E daí quando a gente se encontrou, a gente tinha o desejo de viajar. Acho que era uma vontade minha, uma vontade do Lê,
É óbvio que a gente tinha limitações financeiras, porque eu tinha acabado de entrar no mercado de trabalho, precisava comprar um carro novo, o Lê estava se formando, então é gasto de formatura, de TCC, aquela coisa toda. Isso. Então a gente resolveu em 2016 fazer uma viagem para São Paulo, que era uma coisa que eu não tinha feito ainda, para ficar em São Paulo, turistar mesmo. A gente ficou uma semana, a gente foi na Parada Gay de São Paulo, a gente ficou na casa dos nossos amigos e a gente ficou turistando uma semana. E acho que ali foi o início de tudo, sobre um olhar para o outro e falar assim, cara, é esse relacionamento que a gente quer e é esse estilo de vida que a gente está buscando, assim, de viajar, de conhecer, de explorar. E daí a gente falou assim, vamos tentar no que vem pra fora, não foi? Pois é, e aí e foi meio que foi rápido e não foi ao mesmo tempo, né? Porque a partir do momento que a gente sentiu isso, enfim, no coração de vamos viajar, vamos sair do Brasil, a gente começou a ver as coisas e aí parece que tudo foi caminhando, tudo foi se encaixando muito bem. E aí logo na sequência dessa viagem aí, a viagem para São Paulo foi em 2016, é isso? E logo no ano seguinte, a gente já estava fazendo nosso primeiro intercâmbio em Toronto, então tem vários vídeos aqui no canal, inclusive. Então, se você for parar, parece muito rápido, mas eu acho que a gente colocou muita dedicação e, enfim, empenho e esforço para que isso acontecesse. E a saída para Toronto também não aconteceu, porque a gente ama o Canadá. O Canadá, na vida do Lê, foi nulo, né? Isso. E na minha vida teve um boato lá nos anos 2000, no meu padrasto, falando do Canadá, mas assim, sumiu. Só quando eu estava no Canadá que eu lembrei dessa história, mas também não era algo assim, não sabia, não tinha conhecimento do Canadá. Por causa do intercâmbio, a gente eu acho que pesquisou Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. E África do Sul. Eram esses 7 países e a gente foi vendo dificuldade de visto, gastos de vistos, diferença de câmbio, experiência também, o que a gente queria, o que a gente não queria. E no fim, o Canadá tinha um bom preço pela agência de viagem que a gente ouçou. E a gente falou, quer saber? Vamos, outras pessoas, né, que amigos, colegas já tinham vindo aqui para o Canadá, já conheciam um pouco, recomendaram também, falaram que era muito legal e foi assim que a gente decidiu vir para Toronto, mas assim, zero ideia de imigração ou de estudar, porém, a nossa ideia era fazer um intercâmbio juntos de uns 3 meses, 6 meses, quem sabe um ano morando fora, né? Exatamente. E aí, óbvio, a gente ficou só um mês, parecia pouco tempo, né? E no fim era, mas... A gente fez tanta coisa. A gente conseguiu fazer tanta coisa, a gente se planejou tanto antes de vir pro Canadá, que a gente sempre deixa essa dica, né? Que se você só pode um mês, 4 semanas, né? Faça, porque às vezes é a única oportunidade, sabe-se lá quando você vai ter essa outra oportunidade. E foi assim que a gente pensou quando a gente decidiu. Então, um mês pra gente foi pouco, óbvio, mas foi o suficiente dentro daquilo que a gente podia. Então, quando a gente botou o pé em Toronto, a gente logo já sentiu que a gente precisava passar um tempo maior. A gente chegou já sabendo que 4 semanas não iam ser exatamente o suficiente, né, Jonas, para tudo aquilo que a gente queria viver. Eu até imaginava que um mês ia ser legal, era o meu mês de férias do trabalho, mas assim, não descansei nada, porque a gente planejou cada dia que a gente ficou no Canadá. Só pra ter uma ideia, a gente gravou 90 vídeos em 30 dias. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Poucos deles foram pro ar porque nem tudo encaixava, enfim, a gente era muito novato, muita euforia e tal. Mas quando a gente voltou, o Lê falou assim, cara, vamos tentar então morar fora um tempo? Assim, morar fora um tempo mesmo, assim, morar fora e voltar. Porque eu tava bem na profissão, apesar que a nossa profissão ela tem um teto, assim, né? Você não ganha muito e pra ganhar muito, ou você trabalha, tipo, 24 horas por dia, ou você tem que dar sorte, porque é uma área que tem muito profissional disponível, né? É uma demanda, enfim, que às vezes não absorve todos esses profissionais. E eu falei, tá, vamos. E o Lê tinha acabado de se formar. Foi até difícil da gente conseguir o visto de turismo, porque o Lê estava se formando e querendo um visto de turismo. Então, mas a gente conseguiu, trabalhamos bastante, né? Amarramos bem a perfil, nossa aplicação, né? E daí a gente voltou e o Leandro não conseguiu emprego. Foi nesse momento, assim, desse período mais quieto, assim, da vida, de tristeza, porque, pô, você quer se formar e você quer arrumar emprego, né? Que o Lê, ao invés de ficar triste, dedicou esse tempo para pesquisar, né, Lê? Exatamente, e aí muito tempo de pesquisando como fazer para ficar no Canadá um tempo maior. A pesquisa nossa era assim, né, Lê? Como conseguir visto de trabalho no Canadá sem dinheiro, sem inglês. Sem nada, né? De preferência super simples. E nessa época também o bilhete duplo já existia, então a gente também tinha contato com muitas pessoas
que já moravam no Canadá, ou que já estavam estudando, enfim, até pessoas que já eram residentes permanentes aqui do Canadá. Então, a gente já estava imerso, assim, se inserindo cada vez mais nesse mundo. Foi então que, nessas buscas, em tanto conversar com pessoas, que um dia eu conversei com uma colega que hoje é amiga, né? Que mora em Toronto, e ela, enfim, comentou da experiência dela e falou, tem esse visto, já ouviu falar, procura, é assim que funciona. E aí, quando ela me passou essa informação, eu fui atrás, me joguei de cabeça, e aí a gente conseguiu esse... milagrosamente quase, né, Jonas? Porque depois disso a gente não soube mais de nenhum outro brasileiro que com cidadania brasileira conseguiu o Working Holiday Visa, que é o visto de trabalho e férias do Canadá, que a gente pagou uma taxa de, acho que $300 na época para cada um. Não precisava de entrevista, não precisava de comprovação de inglês, não precisava de comprovação financeira, só um dinheiro na hora de entrar aqui na borda, né, na fronteira, você comprovar que tem pelo menos, acho que era $2.500. Enfim, foi por causa desse período, assim, que a gente voltou do intercâmbio, tristes, né, principalmente o Lei e tal, foi pesquisar, foi atrás, o bilhete nasceu, acho que uns meses antes do intercâmbio, em fevereiro de 2017, justamente pra gente compartilhar, porque a nossa ideia inicial do bilhete duplo, por isso o nome bilhete duplo, era sair do país, bilhete de ida, bilhete de volta, certo? Bilhete duplo. Ou podia ter a interpretação de bilhete do Leandro, meu bilhete duplo. E a gente não esperava mesmo. E daí, no fim, caiu essa bomba no nosso colo de, temos um visto. E daí o Lê foi mais além, ele falou, temos um visto e vamos ter a oportunidade de morar 1 ano fora, certo? E se a gente tentasse morar e conseguir a residência fora, né? Por quê? Porque a gente, pra ser honesto, não tinha condições financeiras de estudar fora. A gente não tinha como pagar, a gente não tinha uma poupança para bancar isso, a gente não tinha nada desse sentido. Foi aí que o Lê, então, procurou falar com gente especializada para saber, com esse visto, dá para migrar? E a resposta foi que sim, né, Lê? Foi que sim, exatamente. E aí uma longa, breve história sobre isso tudo que aconteceu. A gente basicamente veio com o Working Holiday Visa para o Canadá, só que como a gente não tinha ainda toda essa grana e muito menos o inglês adequado, a gente já imaginava que com 1 ano seria um pouco difícil de imigrar. Enfim, e aí depois logo veio aquele evento aí global que aconteceu no mundo todo em 2020. Então, foi mais aí um empecilho. Então, a gente utilizou esse tempo que a gente estava com o Working Holiday Visa para guardar dinheiro, para, enfim, ter mais opções, aumentar esse leque de opções de imigração aqui para o Canadá. E aí, enfim, o Jonas foi estudar e aí a gente foi seguindo até que a gente conseguiu nossa residência permanente, né, Jonas? 2022. Então, pra gente não foi um caminho super reto de que veio com o Holiday Visa e já imigrou, porque tem pessoas brasileiras que fazem isso, porque o nosso perfil ainda não tava 100% pronto. Não era nesse nível. Então a gente tava ainda lapidando e foi dessa forma, né, Jonas, basicamente que... E foi aqui no Canadá que a gente começou a morar junto, apesar que a gente, durante o namoro, passava o final de semana juntos, praticamente, e foi chegando ali 2018, a gente já tava, tipo... um final de semana mais, um dia da semana, então a gente já tava vivendo mais. Tive que comprar cama de casal em casa, o Lê já tinha. Vai mudando aos poucos, Então a gente já tava num ritmo, mas foi aqui no Canadá que a gente começou a viver juntos, passar os perrengues, as dificuldades de convivência, porque, né, somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, organizações diferentes, e foi então aqui no Canadá que a gente experimentou a vida de casal. E então tudo aconteceu. Então o Canadá não foi um sonho inicial assim, meu sonho. Não foi. Mas ele surgiu e a gente aproveitou e abraçou a ideia, né? E é legal a gente falar isso porque a gente aqui no Canadá conheceu pessoas que, sei lá, tinham o sonho do Canadá desde 2010. Tem tatuado na pele. O que é uma coisa muito bacana e bonita, mas que pra gente não foi dessa forma, foi nascendo aos poucos. E hoje a gente é apaixonado pelo Canadá. E enfim, a gente queria deixar registrado esse vídeo aqui porque a gente recebe essa pergunta muitas vezes, né? Então agora a gente tem registrado aqui um pouco da nossa história. Enfim, se você ficou curioso, quer saber de mais alguma coisa, enfim, conta aqui embaixo pra gente. E esse ano a gente completa 8 anos juntos e 4 anos de Canadá. Exatamente. Nossa, é metade. É muito tempo. É isso, né, Jonas? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixem aí embaixo. Isso é muito importante pra gente, ajuda engajamento demais. Siga a gente nas outras redes sociais e não esqueça, se você quiser colaborar com a gente, tem as nossas 2 vaquinhas, uma aqui do Canadá e outra do Brasil. Você pode usar as duas, mas é só porque a gente quis criar essa plataforma em português pro pessoal que tá no Brasil poder também colaborar e participar aqui com a gente. Fechou? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Boa segunda pra vocês. É isso aí, gente. Indica esse vídeo pra um amigo. Tchau.